Dia eleitoral aparece cada assunto. Ele, aliás, reincorpora os assuntos que toda vida bate no mesmo assunto. Agora é castração química como punição para estupradores. Alguns assuntos sempre voltam ao debate da população, principalmente em época eleitoral, mas agora é para a prefeitura. Eles vão debater isso municipalmente? Pois é. O que o candidato vai falar? O tema da castração química sempre aparece como alternativa para frear a violência sexual, mas é desse tipo. Quero ouvir até os nossos ouvintes, se são a favor ou não. Tem, aliás, uma enquete no Instagram e no YouTube. No YouTube também. O método consiste na administração de hormônios para bloquear de forma temporária a testosterona e os impulsos sexuais. Em 2013, o então deputado Jair Bolsonaro apresentou na Câmara esse projeto que previa tratamento químico voluntário para a inibição do desejo sexual. Em 2019, um projeto semelhante foi apresentado no Senado pelo senador Stevenson Valentim. E em 2020, o deputado general Girão reapresentou o projeto na Câmara de Jair Bolsonaro. Será que isso traz a solução? Quais as alternativas? Como frear a cultura da violência sexual? A gente vai debater agora, inclusive com o advogado criminalista João Marcelo Pedrosa, filho de um dos grandes jornalistas desse estado, Landry Pedrosa. Seja bem-vindo, João Marcelo. Bom dia, Nonato. Bom dia aos telespectadores e ouvintes da Jangadeiro Band News. Bom dia. Ao lado dele, para o debate. Bom dia ao colega Valmir Medeiros, que também irá debater conosco. E vamos debater esse tema que, vez ou outra, volta ao debate da sociedade. Muito obrigado pela sua presença. Valmir Medeiros, advogado coronel da Reserva do Exército. É sempre um prazer tê-lo aqui, trazendo a sua visão sobre este e outros assuntos. Bom dia, coronel. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Você também que acompanha o debate na Jangadeiro Band News, FM 101.7, YouTube, Facebook, você pode mandar perguntas pelo 981543814, no chat do YouTube também, hein? Vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu saber dos senhores quem é a favor e quem é contra a aplicação desse recurso. Vou começar pelo coronel. Coronel, o senhor é a favor? Sou contra, como sou contra qualquer medida pontual. O problema da segurança tem que ser atacado como uma coisa sistêmica. No Brasil, se toma medida pontual para aquele crime. Você não combate cada crime, você combate o vírus da violência, que é um vírus, no Brasil, é uma epidemia de insegurança. Então, não tem que tomar medida para garantir a segurança da mulher, para garantir a segurança do gay, para garantir a segurança do idoso. Você tem que tomar medidas para garantir a segurança de todos. E essas medidas existem. João Marcelo, qual é a sua posição a respeito desse assunto? Nonato, bom dia ouvintes novamente. Nonato, eu sou contra. Esse tema é um tema que, vez ou outra, volta ao debate nacional. Não é novo. Desde o ano de 2002, isso tramita no Congresso Nacional, que é a competência do Congresso Nacional, por suas duas câmaras, né? Por suas duas congressos, Câmara dos Deputados e Senado, essa discussão acerca da implantação da castração química como uma pena para os condenados por crimes sexuais. É preciso até esclarecer, para colocar o debate de forma clara, no sentimento popular pensa que a castração seria, no caso ali, a retirada do órgão sexual, no caso do agressor. Não é isso. Uhum. Essa castração química que se traz ao debate é a castração química, né? Que seria a aplicação de injeções hormonais nos condenados, levando à diminuição do desejo sexual ou abstinência para o ato sexual, que eu considero uma medida retrógrada, que ofende, de certa forma, o princípio da dignidade da pessoa humana, que está escrita em nossa Constituição Federal, bem como se trata de uma pena com uso de meio que viola
não só a dignidade, como é um tratamento desumano e degradante. Existem outros meios para se tratar o indivíduo que seria portador de uma parafilia, né, ou condenado, existem outros meios não invasivos, e a sociedade, vez ou outra, traz esses temas, muitas vezes no populismo penal, que não resolve o problema. Pelo que eu ouvi de vocês dois, vocês acham que os defensores dessa ideia, desse método de castração química ou outra forma qualquer, sejam pessoas que se sentem tocadas emocionalmente pela violência, né? E que, de repente, a primeira alternativa que lhes vem à mente é devia ter a castração. Não é essa a saída, não é, coronel? Olha, por essa lógica, alguém que matou outra pessoa teria que amputar a mão, porque aí ele não volta a atirar. Ele deu um tiro, você arranca a mão dele. E não é assim que se resolve o problema da insegurança. É com medidas fortes, com medidas sem dúvida de que tem que ser tomadas. O problema do Brasil é que nós somos frouxos. O brasileiro ele é pusilânime, ele deixa de punir porque ele não tem coragem de punir. E aí se criou uma rotina de se ficar com pena do criminoso, de todo tipo de criminoso. O que tem que acontecer é a pessoa saber que, se cometer um crime, ela vai ser punida do mesmo jeito para todo mundo. Vai ser preso, vai passar bastante tempo na cadeia. Se houver essa certeza, as pessoas reduzem tremendamente os crimes que cometem. O problema é que no Brasil sempre existe uma opção para fugir da polícia, para fugir do judiciário, sempre existe um policial que aceita propina, sempre existe um juiz ou um desembargador que vende sentença, e desse jeito as pessoas vão cometendo crime. E contra quem faz isso, por exemplo, contra desembargadores, inclusive aqui do nosso Tribunal de Justiça, havia vários desembargadores vendendo sentença, foram aposentados. Por que não castraram esses desembargadores que estavam vendendo sentença? Por que não cortaram a mão para eles não assinarem? Isso aí é mais violento do que alguém que comete um crime, que é um crime nojento, não há dúvida disso. Agora, você vai cometer uma castração química. E contra quem? Contra o corrupto que aceita a corrupção. Você vai fazer o quê? O político que se corrompe. Você vai fazer o quê para que ele não se corrompa? Então, medidas pontuais não resolvem problema de segurança. Santos, deixa eu ver aqui o nosso o companheiro João Marcelo Pedrosa, companheiro que estou ligando aqui à figura do pai que eu estimava tanto e ainda estimo. João Marcelo, aquela velha história. O método não pode ser usado como ferramenta de segurança pública, não vai dar segurança pública a ninguém, não é? Não, Nonato. Essa proposta, como eu falei, vez ou outra ela volta à tona, principalmente em ano de eleição, né? Porque esse debate ele atrai a atenção da sociedade. Mas essa modalidade de tratamento ela é adotada em alguns países do mundo, Estados Unidos, por exemplo, a Polônia, mas no nosso país, a sua aplicação ela já encontra logo uma barreira constitucional, ela encontra a barreira da inconstitucionalidade. E mais ainda também, não vai resolver o problema. Em caso de delitos sexuais, hoje está muito questão da estupro de vulneráveis, principalmente de crianças e adolescentes, as medidas necessárias é o pleno combate das autoridades, policial, justiça, Ministério Público, e principalmente também a palestras, orientações em escolas, para que as pessoas, nestes casos, façam a denúncia. Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento amplo sobre esse tipo de conduta, que é proibida pela lei. Geralmente esses crimes ocorrem próximo ao ambiente familiar, isso já a própria estatística já assim diz, né? São crimes cometidos geralmente por parentes mais próximos, vizinhos, são crimes cometidos às escondidas. Então, assim, a denúncia, maiores esclarecimentos da sociedade e também a plena aplicação da lei, esses sim são os instrumentos que irão, muito provavelmente, coibir esse tipo de conduta. O tratamento químico, da castração química, ele não vai abrandar
ou diminuir esse índice, até porque o tratamento é um tratamento temporário. É um tratamento temporário. Ele vai, pela proposta em si, a aplicação de hormônio no indivíduo, né? Ele não é algo definitivo. Esta pessoa também, depois de cumprimento de sua pena, ela vai retornar à sociedade. Então, o melhor tratamento para esse indivíduo é o tratamento psicológico, que é o recomendado nas sociedades mais avançadas e civilizadas. Aliás, se toca num ponto que eu já ia falar exatamente. Hoje em dia, o sistema educacional de algumas escolas no país prevê a aplicação em salas de aulas de noções de controle das emoções. A falta de controle da emocionalidade humana, ela tem sido responsável por atos dessa natureza e por crimes. De repente, uma pessoa muito pacífica, muito boa, tem um momento de ódio, de raiva, numa briga de trânsito, que não tem um controle emocional para se segurar e acaba virando também um assassino. Então, quando você defende a presença na escola de noções regulamentadas para isso, seria de bom grado, então, experienciar uma matéria desse gênero, não é, Coronel? Sem dúvida. Tem que ter formas de as pessoas se controlarem, de as pessoas terem juízo, né? Como vão trabalhar isso do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de matéria curricular? Eu entendo pouco, apesar de ser professor, mas eu entendo pouco dessa área de como vão se controlar. Mas o fato é que algo tem que ser feito, porque aqui no Brasil, quando se discute isso, se fala o Brasil é o país em que mais há crimes contra a mulher. Sim, porque o Brasil é o país que mais comete crime contra pessoas de olhos azuis. É o país em que mais se comete crime contra homens heterossexuais. Então, qualquer afirmação que seja para dizer que foi contra um público específico, nós temos de saber que o Brasil é o país em que mais comete crimes no mundo, porque o nosso sistema é frouxo ao punir. Então, se houver certeza de que vai ser punido, isso inibe sim, e é a melhor forma de inibir. Agora, voltando à questão da castração, eu acho uma crueldade que eu tenho dúvidas, e dúvidas fortes, se vai ter algum resultado, porque me parece só que é uma crueldade que fere a dignidade, entendendo-se que quem comete um crime feriu a dignidade de alguém. Então, também não pode brigar tanto pela dignidade dele se ele feriu a dos outros. Se for ferir a dignidade na forma necessária e suficiente para punir ou para inibir, para que ele não cometa de novo, eu entendo que deve ser feito, não a castração. Qualquer crime que a pessoa cometa, que ela vá ser encarcerada e que isso vai inibir durante o tempo que ele estiver preso, ele não vai cometer crime de novo. Se ele cometer um crime e for passar 12 anos preso, durante esses 12 anos ele não vai cometer novos crimes. O problema é que aí vão ser dadas saidinhas para ele vai sair no Natal, ele vai sair no Dia das Mães e vai voltar a cometer crime. Se não fosse isso, o Brasil tem mania de querer ressocializar quem não é socializado e nunca foi socializado. O advogado João Marcelo Pedrosa fez até uma colocação explicando que não é um método de castração como as pessoas imaginam. O método consiste, dá uma explicação aqui para ouvintes que estão falando, você deve fazer isso e tal. O método consiste numa forma temporária de privar o paciente de impulsos sexuais com uso de medicamentos hormonais. Ou seja, não ocorre a remoção dos testículos, o homem continua fértil, mas por ter oscilações na dosagem dos hormônios, ele passa a ter dificuldade para ter e manter as ereções e a redução daquele estímulo interno que funciona como fonte de fantasia e conduz a procurar situações eróticas. Então, não cessa também a questão dele querer praticar estupros, não é isso, João? Nonato, essa injeção de hormônios, pela proposta, né, que tramitam nas casas legislativas, ela é um método temporário. Ela não modifica a personalidade do indivíduo.
ela apenas atinge lá, baixa os níveis de testosterona, no caso do homem, e reduz o desejo, a libido sexual. Uhum. Já é pacífico nos nossos tribunais, inclusive na nossa corte, com base nos regulamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na própria Corte Europeia, que qualquer pena que venha a atingir a integridade física da pessoa condenada, ou até mesmo a integridade psíquica, ela é considerada uma pena cruel. E isto é vedado pela nossa Constituição. Não se admite penas cruéis, ou penas que venham a atingir a integridade corporal da pessoa condenada. Isso, com mais razão, não vai solucionar o problema. Um tratamento psicológico, aí sim, adequado, humanizado, para o tratamento, por exemplo, de um condenado que seja portador da parafilia, da pedofilia, né? É uma parafilia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, um tratamento psicológico acompanhado, humanizado, aí sim, isso certamente vai contribuir para que esse indivíduo, após o cumprimento de sua pena, ele possa retornar à sociedade em condições de pleno convívio. Mas jamais pode se admitir no nosso sistema constitucional a imposição de penas cruéis ou que venham a atentar contra a dignidade da pessoa humana. Ora, tem ouvintes, os ouvintes daqui estão tocados pelo assunto, o Maxon Mesquita. Bom dia a todos, gostaria de saber se acontecer com um parente próximo, será que os entrevistados têm essa mesma opinião? Essa é uma pergunta que se faz sempre, né? Essa é uma pergunta que se faz sempre. É papel do advogado fazer a defesa. Todo cidadão tem direito à ampla defesa e contraditórios, isso falando dos advogados criminais. No seio da família, isso a experiência nossa denota, às vezes um familiar se envolve em um evento criminoso, você não vai abandoná-lo no sentido de, você não vai fazer a defesa plena do que ele cometeu, mas você vai dar o apoio necessário para que ele possa produzir a sua defesa e ser submetido a um justo julgamento. Essa digamos, a condução correta de caso dessa jaez. As pessoas que são acusadas de crimes graves, no caso, o estupro é considerado um crime hediondo, principalmente vulnerável, que é um crime abjeto, a sociedade simplesmente abomina, mas toda e qualquer pessoa tem direito à ampla defesa, ao contraditório, e, ao final, o cumprimento da pena na justa medida da lei. Ok. Nós estamos já no final, com algumas participações, citando aqui. Tem comentário aqui do ouvinte, Nonato. A Júlia, o que se resolve, a questão do estupro, é a educação. Deve começar pelos pais, deve começar desde cedo, justamente para tirar essa cultura do estupro que está na sociedade. O Flávio, chegamos a essa situação crítica de violência porque as pessoas defendem bandidos. José Lopes, melhor ter punição da justiça, punição ao estuprador, do que a vítima e a família. Marcelo, castração ofende a dignidade do estuprador? Ele defende aqui que tinha que ser a castração física e, em caso de menor indefeso, pena de morte. Obrigado também pela participação aqui dos ouvintes. Ok, eu quero agradecer mais uma vez a participação excelente dos nossos convidados, João Marcelo Pedrosa, advogado criminalista, Valmir Medeiros, advogado e coronel da Reserva do Exército. Sempre que são convidados, eles correspondem à nossa intenção de querer colocar as ideias de pessoas que realmente convivem com a área criminalista, como é o caso do João Marcelo, convive com a questão da violência, como é advogado, e o coronel Valmir Medeiros. Muito obrigado pela presença de vocês. Até um próximo encontro. Bom dia a todos. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Bom dia.